Vasco! Queridos e queridos, aqui é Vasco, é muito Vasco. Estamos no canal do Pop Bola, que tem para todo mundo. Tem todo mundo aí, ok, tem todo mundo, mas neste momento é o Vasco. Tomamos aqui, ó, tudo Vasco, todo mundo vascaíno, para o início de mais um Fala Vascaíno. Fala Vascaíno não, Fala Vascaíno é um canal que tem dos nossos amigos lá também. Mas é o Fala Presidente. Fala Presidente, trouxemos semana passada o nosso querido Ariston. Essa semana já vou apresentar o nosso convidado de hoje, o nosso presidenciável de hoje. Antes eu vou falar aqui rapidamente, temos aqui a presença de Alex Emerick, grande Alex Emerick, do canal Bancada do Líder Vasco, não é isso? É do interior de Minas. Qual é a cidade mesmo? Que eu sempre esqueço, cara. Manhumirim, Minas Gerais. Manhumirim, Minas Gerais. Aí o pessoal deve estar perguntando, pô, mas ele foi lá tão longe de trazer... Por quê? Porque aqui não tem nada de, esse aqui é do grupo político do fulano, nada disso. A proposta aqui é a gente conversar com os candidatos a presidente, saber o que eles têm de ideia para o Vasco, as propostas. De vez em quando dá uma espetadinha, que eu vou dar uma espetadinha, aquela coisa. Mas a proposta é que o vascaíno conheça o Vasco, conheça o que pretendem os candidatos e num nível bacana. Você pode participar mandando suas perguntas aí, ó. O Bilula tá ligado e vai colocando. Então eu tenho a honra de receber hoje aqui o nosso querido, grande Fred Lopes, que é grande mesmo, que ele é grande pra caramba. Nos encontramos a última acho que foi num jogo, mas uma das vezes, lá no Calabouço, a ocasião não foi muito oportuna, né, Fred? Que acho que o Vasco perdeu aquele jogo, mas foi uma festa. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Como é que tá aí essa pandemia? Como é que tá a vida? Tá tudo na boa? Tudo bem, Alex. Obrigado aí. Primeiro, quero agradecer vocês aí pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui participando do programa. Dizer que o momento, apesar de ser um momento delicado, a gente, graças a Deus, aqui segue com saúde, né? Graças a Deus, a família toda bem. E estamos aqui. O que vocês quiserem perguntar é uma satisfação. Estou à disposição para a gente falar sobre qualquer que seja o assunto. Show de bola. O Fred Lopes, o sobrenome não ajuda muito, porque a gente tem o Lopes Maravilha dentro do nosso programa, que é o cara Lopes, esse negócio de Lopes não é muito legal. Mas tudo bem, vamos passar por cima. Eu quero aproveitar, meu querido Fred, já aproveitando que é essa coisa de pandemia, já te fazer uma pergunta, que é o seguinte, sobre a volta do futebol. O que você pensou dessa volta do futebol? Você achou que foi prematura, que foi no tempo certo? Se você tivesse lá como presidente já, e sem fazer juízo de valor do presidente atual, não é nada disso, eu sei que você não é um cara desse, mas você acha que era o momento do futebol voltar? Olha, até pelo próprio histórico, eu acho que sim. Por quê? A gente tem que olhar o futebol de uma maneira mais... pelo conhecimento, pela experiência que a gente tem que entender o seguinte: o clube de futebol ele tem mais de 600, como o Vasco, tem mais de 600 funcionários, mais de 600 famílias. Como é que pode um clube... Eu sou favorável, sim, à volta, dentro de rigorosos protocolos de controle, até porque está provado que os atletas, né, isso já está mais do que demonstrado, que os atletas, quando estavam treinando, né, mantendo a sua forma na sua casa, ou com espaços, enfim, que não tinham o controle, né, o controle que deveria ter, treinando com personagens, muitas vezes sozinho, ou, enfim, em ambientes, muitas vezes, que não seguiam esses protocolos. Então, assim, para mim, fica muito claro que, havendo esses protocolos de segurança, o retorno ele se faz necessário, tanto pela questão da necessidade do clube de manter também as suas contas em dia e manter também... Porque é fácil você chegar e falar assim, não, tem que pagar salário. Mas se o clube não joga, como é que paga? Isso aqui não fecha. É fácil o cara ficar em casa no pau e quem está lá criticando, olha que absurdo, a pandemia, não sei o quê, e os caras... como é que faz para pagar 600 famílias que precisam receber? Então, quer dizer, eu sou favorável, sim, acho que tem que ter protocolos rigorosos, né? Acho que os protocolos bem colocados, a gente vê pelo mundo afora, a Fórmula 1, vários esportes que já retomaram, né? A própria Champions League voltando, campeonatos, enfim, é o processo natural da vida, né? Se tome os cuidados, mas entenda que
a necessidade de garantir, eu sou favorável. Ô, Alex, você tem pergunta para o nosso querido Fred Lopes, você que aí você está interior de Minas, que é um grande vascaíno no interior de Minas, torcida do Vasco no Brasil inteiro, é gigantesca e tal, e você tem uma visão bem diferente da gente aqui, porque você acompanha de longe, mesmo pela distância física, embora você tenha aí um canal que é um canal super participativo e está sempre ligado ali, está sempre antenado com o Vasco. Me diz aí, faça uma pergunta para o nosso querido Fred Lopes. Fred Lopes, boa noite. Boa noite a todos aí. Agradecer mais uma vez o convite do Alex Calheiros, meu xará. Mas, o Fred, eu estava até falando com os meninos antes, eu tenho um pouco de medo, porque morando no interior aqui, a própria televisão do Carioca influenciou muito, né? Inclusive na região aqui você só encontra vascaíno ou, né, urubu. Então é um dos dois. De vez em quando você encontra um galo, um cruzeirense, mas é mais raro. Mas eu tenho me preocupado, Fred Lopes, nos últimos tempos. Eu trabalhava em escolas que você chegava, dava para você contar numa sala 10 vascaínos como professor. Numa sala você encontrava 10, ou até mais. Hoje, o Fred, nós não está enfraquecendo demais. Eu estava falando com o Alex Calheiro, eu tenho turmas inteiras que eu não tenho um vascaíno mais. E eu gostaria de... O que a gente poderia fazer, caso você tenha algum projeto para isso, fora do Rio, do estado do Rio, para a gente levantar esse amor de volta, porque eu vejo muito na questão da política do Vasco esse enfraquecimento. Mas gostaria de ouvir você como candidato a presidente, como que a gente traria essa galera de volta e resgatar esse amor do Vasco. Bom, tá dando aí uma... Mas vamos lá. Primeiro dizer para você que eu concordo com você. De todos os maus, talvez esse seja o mal maior. Por quê? A gente sabe a importância que tem, quanto é importante para um clube ter uma massa torcedora. Se o Vasco ainda resiste o tamanho pela grandeza da sua torcida. Eu tenho dito sempre que a grande salvação do Vasco, a única chance que o Vasco tem de se reestruturar financeiramente é a questão da massa torcedora. E a gente, é verdade o que você está falando. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 16, tenho outro agora de 3 anos. A gente que é pai, a gente sabe hoje o desafio que é manter seu filho vascaíno. Sim. Por que isso acontece? Nós temos que entender a causa para a gente poder, tem que diagnosticar a causa e apresentar soluções. O que aconteceu? Aconteceu que a gente deixou de ser competitivo, esportivamente falando. Nossa marca enfraqueceu. O Vasco hoje deixou de ser um clube que era um clube simpático, na verdade, todo o Brasil, porque sempre foi ligado a causas nobres, como a participação do negro, a participação do operário, do imigrante, todas essas causas, né? O Vasco tem uma rica, uma belíssima história que vai além vamos dizer assim, das atividades esportivas que pratica. Então, o Vasco tem toda uma essência, né, que a gente, né, deve se orgulhar, e mais do que isso, mais do que se orgulhar, ela deve servir como referência para que o Vasco tome alguns passos no futuro, né? E eu tenho assim muita preocupação, eu tenho dito que o Vasco precisa voltar a ser moda, o Vasco precisa voltar, o Vasco tem que ter um cuidado com a sua imagem. A imagem do Vasco se desgastou muito. Sim. Vou dar aqui uma passagem. Eu estive conversando com um executivo da Adidas. Não vou citar um nome, uma questão ele me pediu, obviamente, reserva, mas estou falando para a empresa, e ele me disse o seguinte, eu perguntei, tive um evento com ele, e conversando, e perguntei assim, olha, eu queria entender por que uma empresa como a Adidas, ela não se interessa em patrocinar um clube de tamanha grandeza como o Vasco. O Vasco hoje tem aí a 3ª, 4ª maior torcida do Brasil, né? Então, por que a gente pega os 5 maiores clubes, que é Vasco, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, se você pegar, tirando o Vasco, ou eles jogam de Adidas, ou jogam de Nike, ou jogam de Puma.
que são as 3 marcas mundiais mais reconhecidas. E, infelizmente, o único que não joga é o Vasco. Né? E por que isso? E aí qual foi a resposta dele? Isso não sou eu que estou falando, estou te falando do diretor da Adidas. Ele disse o seguinte: olha, Fred, infelizmente, o Vasco, a gente sabe que o Vasco tem uma grandeza muito grande, mas tem 2 problemas. O primeiro, político. A imagem do Vasco é sempre uma imagem que é passada para fora de brigas, de páginas policiais, de processos, de exposição do clube pelas próprias pessoas do clube. Né? Quer dizer, não é pessoas de fora atacando, não. Os problemas são gerados dentro do Vasco. Os próprios vascaínos acabam, muitas vezes, sabotando e boicotando, vamos dizer assim, a palavra é essa mesmo, sabotagem e boicote do próprio clube. Por quê? Porque a política do Vasco, e aí te respondendo por que essa é a minha preocupação de criar um projeto como o do Avante, mais do que a ideia nossa do Avante ser um grupo político pensando num candidato para 2020, é a mudança da mentalidade que o Vasco precisa mudar. O Vasco precisa de deixar de ser um clube de beligerância, aonde, no ano político, o clube não consegue andar. A gente tem que saber preservar a vida esportiva do clube, a vida, né? O clube não pode parar. De 3 em 3 anos, o clube não pode perder um ano. Né? E essa eleição parece que não acabou. Né? Parece que a gente vive um terceiro turno que não se acaba. Então, assim, isso é o grande mal. E aí o mercado enxerga isso. Não é só Adidas. Muitas marcas, eu digo para você com toda sinceridade, tenho conversado com algumas, tenho conversas adiantadas com algumas, ouvi outras tantas reclamações com relação a esse tema, que não é só da Adidas, mas assim, é uma coisa que preocupa, porque a gente tem que ir na causa. E a causa precisa. A gente não precisa só de uma gestão profissional, a gente precisa também de uma pacificação política. Eu não estou dizendo com isso que vai haver uma grande união, mas eu estou dizendo que, pelo menos, precisa se ter paz. A gente não pode trabalhar para inviabilizar o presidente que está lá o tempo todo. Né? Se a gente ganhar, vamos buscar os principais correntes do clube para fazer uma união em prol do clube. Se perder, nós não vamos ficar enchendo o saco 2 anos e meio, tentando boicotar o clube para a gente poder ter mais chance em 2023, como infelizmente muitas vezes acontece. Ô Fred, embora a oposição seja fundamental, né? E pelo que eu entendi, eu acredito que seja isso que você esteja falando, a oposição ela é fundamental, né? Não é que todo mundo tenha que pensar da mesma forma, mas a oposição, e aqui eu não estou falando de uma oposição agora, ou antes, ou depois, estou falando uma oposição de uma maneira em geral, ela precisa ser participativa, mas politicamente, né? Não com essa ideia de boicote, ou de sabotar, ou de puxar tapete. Agora, ô Fred, o Vasco é um clube que a gente sabe, e você passou por algumas gestões aí, depois nós vamos falar sobre isso também, e sabe muito bem, o Vasco enfrenta sérios problemas financeiros, seríssimos problemas financeiros. E aí eu te pergunto, você como presidente, né, você é eleito hoje, qual será a sua primeira, no que diz respeito à questão financeira, o que você vai fazer, a sua primeira atitude, né? Porque você vai olhar lá na conta, você vai lá no aplicativo, vamos lá na conta do Vasco, está lá no vermelho, devendo dinheiro, faltando grana, precisa de um time melhor, porque é claro que não é só futebol, e a gente sabe disso, mas o futebol é a grande vitrine, ou pelo menos é o que provoca no torcedor essa coisa muito mais passional, do cara ficar louco e tal. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua primeira atitude em relação à questão financeira e o que você pretende futuramente em prol do Vasco conseguir acertar suas contas, ajustar suas contas e ter um time competitivo, ter um estádio reformado, enfim, tudo isso. Qual a tua primeira atitude como presidente na área financeira, Fred? Primeiro, só para finalizar aquela outra resposta, dizer que a oposição ela tem o papel de ser atuante, mas, acima de tudo, ela tem que ser ponderada e ela tem que ser responsável. Né? A gente não pode ficar fazendo oposição só para fazer oposição. A gente já viu onde o Vasco chegou dessa forma. Então, a oposição, ela, mais do que fiscalizar, ela também tem um papel de não ser, vamos dizer assim, ela não pode trabalhar para o ponto pior, melhor. Então, essa é a nossa visão aqui. Com relação à volta, como você falou aí, da primeira atitude, eu diria para você o seguinte: primeiro, não existe milagre.
batido muito forte nessa tecla, porque se existe milagre, me diga qual foi o clube que teve milagre. O próprio Flamengo, que é uma boa, vamos dizer assim, é uma boa marca para a gente termos comparativos, porque está no mesmo estado que nós, porque é um clube que a gente tem que reconhecer que tem uma massa torcedora, né, que é muito grande. Então, ele serve bem como referência. Se você pegar o Flamengo, o presidente que entrou, ele não fez milagre, não foi em 30 dias, 60 dias, 90 dias que ele resolveu o problema. Isso é mentira para o torcedor. Eu gostaria que fosse dessa forma, mas eu até tenho dito, né? Eu sempre tenho algumas frases que eu tenho falado em algumas entrevistas, e olha, se você acha que eu vou resolver 600 milhões de dívida em 2 meses, não vote em mim, isso é mentira. E cuidado com quem promete isso, porque é mais mentiroso ainda. Né? Porque isso não é impossível. Não há case no mundo de um clube que resolva tamanha dívida em 2, 3 meses. Agora, o que é preciso ser feito? E o que a gente tem estudado e olhado para dentro. Primeiro ponto que a gente tem que entender. O Vasco vive uma atrofia financeira. Não pode a terceira, quarta maior marca do Brasil não estar figurando entre os 10 maiores arrecadações do futebol brasileiro. Tem alguma coisa errada. Não pode o Vasco faturar 215 milhões e o Bahia faturar 189. Com todo respeito ao Bahia, que eu tenho, né? Mas não pode, tem alguma coisa errada. Não pode o Grêmio e o Inter faturarem 500 milhões, 550 milhões e o Vasco faturar 200. Então, o problema do Vasco hoje está na atrofia da sua arrecadação. E aí, qual é o papel muito claro do Avante? O Avante tem 2 pilares que são inegociáveis. Inegociáveis. A gente ganha e perde a eleição sem negociar esses 2 pilares. Que 2 pilares são esses? Reestruturação financeira e reestruturação esportiva. Por quê? A reestruturação esportiva, e eu insisto nesse ponto e faço questão de explicar o porquê, ela tem uma relação lógica que as pessoas muitas vezes parecem não entender. Não entender. Que é o seguinte, o Vasco não pode ter times medíocres para fazer a recuperação financeira. Por quê? Porque se você olhar como funciona o negócio chamado futebol hoje, você vai entender de forma clara e objetiva que só arrecada quem tem times competitivos. Por quê? Você, por exemplo, planos de sócio. É impossível você manter esse plano de sócio alto, um dos maiores planos de sócio do mundo, se você tem times medíocres. É impossível você manter aumento de arrecadação de bilheteria, né? de pay-per-view, de produtos oficiais licenciados, né? Sem ter futebol forte. A própria contrato da televisão, gente, como é que funciona o contrato da televisão? Que é uma coisa que está discutindo muito hoje, que ainda é uma MP, uma medida provisória. A gente não sabe se vai passar. Então, hoje a gente trabalha com 2 cenários. Vamos imaginar que o Vasco, no cenário antigo, o Vasco tendo um contrato de televisão que vai até 2024. O que acontece hoje? Como é que é a forma de remuneração da Globo? 40% é fixo. Vou dar dados para vocês que são importantes para estimular a linha de raciocínio. Informações dadas pelo Vasco a respeito de 2019. Como é que funciona o contrato da Globo Televisão Aberta? 40% é fixo, 30% é posicionamento na tabela e 30% é quantidade de televisionamento. Ou seja, o que a Globo está dizendo? Olha, dos 40%, o Vasco arrecadou 22 milhões. Todos os clubes da Série A de 2019 arrecadaram 22 milhões, que corresponde aos 40%, que é igual. 30% é posição. Enquanto o nosso rival foi o primeiro, foi o que mais arrecadou, nós estamos lá para 10ª posição. Então, a gente vai ter ali 14 clubes, 15 clubes, às vezes, recebendo mais que a gente, ou 12, ou 13, enfim, dependendo da posição. Então, o Vasco vive sempre numa zona que eu chamo de zona da salsicha. Nem briga para não cair, ou fica ali tentando, de repente, beliscar uma Sul-Americana. Então, esse é um ponto. O Vasco vai receber muito mal sobre aqueles 30%. Se não bastasse isso, tem outro efeito que times que não brigam por Libertadores e não brigam por título têm muito menos visibilidade de TV. Então, o Vasco também perde dos outros 30%, com relação a clubes que estão na ponta. Se não bastasse isso, outro dado importante, que eu vejo muito poucas pessoas explicarem, questão do pay-per-view. Pay-per-view hoje paga mais do que a televisão aberta. O Vasco, no passado, arrecadou, o Vasco bateu 7,4%, dados deles, eles aqui disseram,
numa reunião no Conselho Deliberativo. 7,4. A expectativa de 7,4 de pay-per-view é que o Vasco arrecadasse 45 milhões. Imagina se a gente, com um time de futebol competitivo, eu aumento para 9,5, 10. Quanto isso vai me dar de arrecadação? Então, e se não bastasse isso, as próprias competições têm valores absurdos. O Flamengo arrecadou mais de 91 milhões ganhando a Libertadores, mais de 31 milhões e meio com o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, só aí foram mais de 122 milhões de arrecadação. Fora... Mas aí, Fred, uma dúvida. Tudo bem, eu concordo plenamente quando você diz que um time competitivo é óbvio. Aliás, a torcida do Vasco é um patrimônio, é o maior patrimônio que o clube tem, porque a gente estava até falando sobre isso, né? Pelo menos nos últimos 20 anos, tirando 2011, o torcedor vascaíno com menos de 20 anos é um guerreiro, porque ele não viu praticamente nada e está ali, mais de 100 mil sócios. O cara, torcedor do Vasco, ele tem que ser aplaudido de pé, né? Tem que ser estudado, é um amor incondicional, é um negócio de outro mundo. Agora, só completando, Alex, então, ok, um time competitivo, mas como é que a gente faz se a gente não tem grana? Porque a gente teve um exemplo, por exemplo, do Cruzeiro. O Cruzeiro, eu me lembro de uma matéria que saiu, agora não me recordo, parece que foi no Globo, não me recordo a data exatamente, que o presidente do Cruzeiro falou, o discurso dele era o seguinte: a gente contrata um time competitivo, é um time vencedor, que traz torcida, que ganha a premiação, blá, 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 blá. Depois a gente vê como é que paga. E aí a gente vê o que o Cruzeiro se transformou. E, inacreditavelmente, o Cruzeiro, a coisa de 2 anos, sei lá, o Cruzeiro estava disputando título, estava na Libertadores e tal, e agora está na segunda do Brasil seguidas. Né? E agora está na segunda divisão e lá num perrengue inacreditável. Como é que você pensa em fazer esse ajuste? Vamos lá. Primeiro, por isso que eu disse, são ações integradas. Eu não acredito em uma... dei uma ideia, ou botei um projeto para frente e resolvi o problema do Vasco. Não existe. O que existe, primeiramente, a gente tem que estruturar o nosso marketing. É uma vergonha que um marketing como o do Vasco tenha 7, 8 pessoas trabalhando só. É impossível, humanamente impossível. Outros clubes bem estruturados têm 25, 30, 40 profissionais trabalhando. O que eu defendo é que, primeiro, a gente vai fazer uma intervenção muito severa na questão da estrutura do marketing do Vasco. E por quê? Porque esse marketing ele vai ter braços para cuidar do Off-Rio. Off-Rio representa 79% da torcida do Vasco. Apenas 21% da torcida está no estado do Rio de Janeiro. Então, ou seja, um clube nacional como o Vasco, porque o Vasco, se o Vasco pegar qualquer pesquisa, mais simples que seja, ela vai te comprovar que o Vasco é um clube nacional. E se você pegar a forma como o marketing do Vasco trabalha como um clube estadual. Você tem ações, você não tem loja. Por exemplo, nosso projeto prevê, o Vasco hoje tem 12 lojas oficiais, o nosso rival tem mais de 70. Nosso projeto prevê mais de 40 lojas oficiais até o final de 3 anos. O próprio CT do Vasco, que está sendo construído, não prevê uma loja oficial. Se nós entrarmos, nós vamos mudar isso. Tem que ter. Vai ter jogo, vai ter um campo lá que vai ter estádio para 1.000, 2.000 pessoas. Tem que ter uma loja oficial. Então, nós vamos entregar mais 40 lojas em 3 anos. Nós vamos ter o primeiro ônibus itinerante do Rio de Janeiro, e um clube tem para fazer ações circulando pelo estado do Rio de Janeiro, não só a cidade, mas também os interiores. Nós temos um projeto, né, que a questão do sócio-torcedor, né, de colocar cerca de 230, 250 mil pessoas. Como é que a gente vai fazer isso? Trazendo benefício, clube benefício. Então, você vai ter desconto em faculdade, você vai ter desconto na Ambev, você vai ter desconto em produtos oficiais na própria Gigante da Colina. Nosso plano, hoje, só a loja oficial dá 5% de desconto, ela vai passar para 10%. Isso vai ser negociado em contrato com os fornecedores. Então, o sócio, em dia, ele vai ter 10% de desconto. Então, se você tem desconto em produtos, você tem desconto em escolas, você tem desconto em comidas, bebidas, em restaurantes, você cria um clube de benefício, o que você paga é muito menor do que o que você vai utilizar como benefício. Perfeito?
A gente estava falando de arrecadação de televisão, por exemplo, a Vasco TV. Nosso projeto na Vasco TV é transformar a Vasco TV em 3 anos numa televisão. Em 3 anos, a Vasco TV vai ter 24 horas de programação. A Vasco TV não só vai cobrir futebol profissional, ela vai se tornar uma TV, uma televisão. E você vai ter o conteúdo normal e você vai ter o pay-per-view. Então, você vai, obviamente, se você é sócio, um desconto, mas vai ter um conteúdo que você vai ter que assinar por mês para você ter acesso àquele conteúdo. Como é a televisão? Então, a gente pretende transformar a Vasco TV realmente numa televisão, numa emissora que transmita, né, não só jogos de futebol profissional masculino, mas todas as outras categorias, inclusive, proposta nossa, que as reuniões do Conselho Deliberativo e do Conselho de Beneméritos sejam passadas na Vasco TV. Nós, obviamente, que isso não é uma decisão minha, mas os conselheiros do Avante já vão com esse compromisso. A gente tem outros compromissos, como, por exemplo, camisa número 4, por Liberdade Poética, a camisa do Vasco. A gente tem a oportunidade de faturar cerca de 1,5 milhão a 2 líquido a mais só com o lançamento da camisa 4. Né? Ou seja, isso daria em torno de 6 milhões em 3 anos de novas receitas. E você tem uma série de outras coisas. Ô, Fred, mas você não teme... Vou te dar a palavra, Alex. Só uma observação em relação... Mas você não teme entrar em rota de colisão, por exemplo, com a Rede Globo? Porque me pareceu que nesse momento aí, e o Flamengo meio que capitaneou isso tem uma questão política envolvida aí, que é muito maior, ou pelo menos está atrás do futebol, e eu não vou entrar nesse mérito, mas me parece que entrou numa rota de colisão da TV Globo com a Flá TV e, consequentemente, pode parecer que isso resvale no Vasco. Você não teme que tenha esse conflito com os interesses da Globo? Olha, como eu te disse, nesse momento existe uma MP. A MP, ela tem 4 meses. Se ela não for aprovada, ela cai e volta ao que era. A questão da Vasco TV não tem nada a ver, porque o contrato da Globo é uma coisa, ela cobre o quê? Futebol masculino. Transmissão. Futebol profissional masculino. O Vasco tem uma série de outras atividades, como remo, enfim, atletismo, categorias de base, né, do futebol, ou seja, futebol feminino. Mas tem outras modalidades, além de um conteúdo social, que não tem nada a ver. Isso não tem impacto com relação à questão do contrato da Globo. É questão de você ler o que está coberto e o que não está. O que está coberto, nós temos que seguir o contrato, caso essa MP ela seja derrubada. Se a MP passar e virar lei, aí a lei está nos alterando. Aí a gente, obviamente, juridicamente, vai buscar aquilo que seja melhor para o clube. Agora, uma coisa é certa, o Vasco ele tem que se reposicionar em relação ao mercado, não só na questão da Vasco TV, que tem um papel, eu acredito, dos mais relevantes nos próximos 10 anos, no que se diz respeito não só a crescimento de conteúdo, mas, sobretudo, de arrecadação, de faturamento. Tá? O Vasco rapidamente vai ter que aprender e vai ter que sair na frente. O Vasco tem uma dificuldade muito grande de sair na frente nas coisas. Tudo que acontece, o Vasco só vai fazer depois que os outros estão cansados de fazer. Então, isso é outro problema. A gente sempre chega depois, né? É impressionante. Todo mundo no Rio tem CT, menos o Vasco. Até o Botafogo já está construindo seu CT lá. Tem o Engenhão lá, que tem um campo anexo, que tem uma estrutura muito boa, e a gente sempre atrás. Então, assim, o Vasco precisa se modernizar. O Vasco precisa olhar para o mercado. Tem muito dinheiro aí na mesa. O Vasco tem, como eu disse numa resposta anterior, o Vasco tem uma atrofia de receita que é muito grande. Uma coisa é um clube dever 600 milhões, arrecadando 500. Outra coisa é o clube dever 600 milhões, arrecadando 215. O Vasco tem uma questão, que é a questão da categoria de base, que eu lá em 2018 comecei um trabalho junto com o Carlos Brasil, não sei se vocês sabem, fui eu que levei o Carlos Brasil, esse modelo das categorias de base que nós montamos. O Vasco já hoje, apesar de todas as dificuldades, já é um dos clubes que mais revela jogadores. Pena que vende mal, e vende mal porque está sempre com tênis na mão, vende mal porque o mercado sabe que se não vender, o jogador do Vasco não tem como fechar o ano. Então, as propostas que vêm, obviamente,
É fácil, aquele negócio, né? Você vai comprar 2 apartamentos. O cara está com dinheiro, o outro, ele está duro. O cara precisa vender, né? É isso. Que também não tem muito como fugir, né? Porque é isso mesmo que você disse, a dificuldade, você tem tá ali, o cobrador está te cobrando ali, e você acaba tendo que fazer um negócio que muitas vezes não é, né, dos melhores. Ô, Alex, você tem pergunta aí, né? Faça sua pergunta para o nosso querido Fred. Eu vou te falar assim, como uma humilde experiência de canal de YouTube. Sim. O ano passado, quando o Vasco deu aquele upzinho no Campeonato Carioca, eu fazia live com 1.000 vascaínos num canal pequeno. Tinha 1.000 pessoas vendo, aquela loucura. Então, eu vou te falar uma coisa, igual você falou, quer crescer Vasco TV, quer crescer tudo, é montar um time competitivo. Porque o ano passado o Alexandre Campelo perdeu uma oportunidade de ouro de montar o time competitivo. Aqueles reforços que ele trouxe, sem planejamento, aquilo matou a gente, nos endividou ainda mais. Então, isso, o Fred Lopes, você ganhando, minha humilde opinião, monta um time competitivo, porque o próprio Mauro Galvão já teve no meu canal e falou sobre isso. E é possível montar um time competitivo hoje, gastando pouco, Fred. É possível. O Germancano é um exemplo. Mas só que o que falta? Falta mapear, falta um trabalho sério. Pega qualquer coisa e joga pra gente. Aí o torcedor fica louco. Então, Alex, Alex, só terminar, aproveitando. Só terminar que eu vou deixar você falar. Só no time competitivo. E só mais uma coisa, o Fred, eu tenho muito medo. Porque se não faz um time competitivo, eu vou te falar para você, pode assinar. Não cresce. Porque o que a torcida fez já foi uma loucura de nós termos aquele número de sócios com um time capengando, igual você falou, salsicha, né? Então, assim, se a gente tem um time competitivo, eu tenho certeza por conhecer. Hoje nós tínhamos 400 mil para mais sócios torcedores no Vasco, com um time competitivo. Alex, então deixa eu aproveitar isso que você falou, já que você já falou do time competitivo. Fred, isso aqui, a gente fez isso com o Ariston, quero saber de você um nome que seria assim que você pensa para o Vasco, só para a gente ter uma noção, assim, para botar um gostinho, se tem algum nome de algum jogador, para dar um gostinho aí para o torcedor do Vasco. Olha, eu não vou ser irresponsável de dizer que eu estou negociando sem ser presidente do Vasco. Isso não existe, isso é uma loucura, né? Só quem pode negociar em nome do clube são as pessoas que representam o clube hoje. Mas eu te digo que Alex Teixeira, Souza, são 2 nomes que seriam muito bem-vindos e que certamente, se ganharmos a eleição, serão 2 nomes dos primeiros, se não o primeiro e o segundo nome que nós vamos procurar para repatriar. Que nós acreditamos, inclusive, até pegando esse gancho aí da tua pergunta, se me permite, dentro do nosso programa de sócio, nós vamos fazer algo muito parecido com o que o Botafogo fez com o Honda. O Honda, só para você ter ideia, o Honda ganha R$150 mil no Botafogo, ou pelo menos veio ganhando, não sei se houve correção, mas ganha 150 mil. Olha que salário baixo, mais 20% de toda a linha de produtos que o Botafogo arrecada. Então, ele ganha 20% sobre a venda de todos os produtos, seja camisa, copo, boné, camisa, enfim, camisa de jogo, tudo que leva a marca do Honda, ele tem 20%. E nós fomos além. Nosso projeto no Avante prevê um plano que vai ser lançado, onde você vai ter que se associar por 1 ano, tá? A renovação não poderá ser feita por 6 meses, ela deverá ser feita no cartão de crédito por um ano, para que a gente traga um grande ídolo. Nós vamos lançar o desafio de trazer um ídolo, pode ser, hoje sem dúvida, seria o Alex Teixeira, por exemplo, seria um nome, para a gente trazer, né, conseguir, o torcedor ele vai se associar para, com esse recurso, que ele vai ter 12 meses, para a gente conseguir trazer esse atleta. A ideia é que a gente tenha um nome, obviamente, o melhor nome possível, com identificação com o Vasco, porque é importante nesse momento de transição, e aí é muito importante vocês entenderem quando eu digo a transição. Por que é o momento da transição? Porque é o momento que o jogador vai ter que ter identificação com o clube. É o momento onde o clube está saindo de uma dificuldade financeira, está se organizando do ponto de vista financeiro e do ponto de vista administrativo. O Vasco precisa se organizar. Não é só também falta de
não é só aumentar a receita, o Vasco gasta mal. Ele citou bem aí, ano passado, quantos atletas, aquele ex-executivo do Vasco, que, com raríssimas exceções, só trouxe contratações erradas, fazendo o Vasco gastar dinheiro, fazendo depois o Vasco não conseguindo pagar, eles indo na justiça, conseguindo, às vezes, valores maiores, porque você sabe como é que é acordo trabalhista, você faz, não cumpre, as multas são altíssimas, 50%, 75%, 100% sobre o valor da dívida, são outros problemas. Então, assim, o Vasco precisa acho que a palavra é integração, profissionalização, somada a uma coisa que pouco se fala, que é honestidade. Quem está no Vasco tem que tratar o Vasco com a mesma responsabilidade que trata a sua casa, a sua família, os seus negócios. Não dá, o Vasco não pode ser nem balcão de negócios com interesses outros, né? E também não pode ser para pessoas que não tenham experiência com aquilo que estão fazendo. O Vasco não é Senai. O Vasco não é para a pessoa ir para ali para fazer curso de... Não, o Vasco precisa de pessoas que tenham conhecimento, capacidade, que não precisem do Vasco para viver, que já tenham a sua vida. Eu não acredito em candidato se ele não tem, vamos dizer, êxito na sua vida profissional. Como é que ele pode propor, né, êxito para a sua gestão como presidente do Vasco? Então, a gente tem que avaliar tudo isso muito bem. Quem é o presidente? Qual foi o passado desse candidato dentro do clube? Né? Como é que é isso? A gente vive Vasco. Eu conheço você há quantos anos? Que eu vejo você no Januário. Eu não acredito em candidato fraqueiro, né, que de repente estala o dedo com 40 anos, 50 anos, descobre que é apaixonado pelo Vasco. Que negócio é esse? Onde é que ele estava aí quando estava com 15, com 20 anos, com 30 anos? Eu sempre fui no Vasco. Assim, é uma coisa muito importante para o torcedor, para o sócio, refletir. Não acredite em candidato que não tem histórico. Não é na vida política, é na participação social do clube, as vindas novas. Então, isso tudo eu preciso conhecer. Qual é o histórico do candidato, o que ele já fez, como é que é a vida dele, se ele é bem sucedido, né? Como é que é o nome dele, se é libado, se não é libado, se ele já, enfim, se já teve processos contra o clube, tudo isso precisa ser finalizado na hora de você tomar uma decisão. E eu acho que isso é muito importante para que a gente vote melhor, para a gente escolher pessoas melhores para essa mudança estrutural. Que eu te diria o seguinte: o Vasco vive um ano que talvez seja um dos mais importantes da sua história, pelo seguinte: muitos anos que a gente já está vendo o Vasco nessa situação. A torcida, desde o final do ano passado, dá uma demonstração inigualável no mundo inteiro de que está com o clube e quer salvar o Vasco. Seja na renovação do sócio-torcedor, seja na doação do CT, seja no BMG, sendo invadindo as redes sociais, como foi com a questão da van, na questão do BMG, como a gente está falando aí de abertura de contas para ajudar no CT e tudo mais. Se as pessoas não entenderem que isso é um sinal e que você precisa trabalhar isso, o torcedor, se ele acreditar no presidente, se ele acreditar na gestão, se ele acreditar na diretoria, tiver projeto sério, se for um projeto sustentável, a torcida vai vir junto. E aí, a gente tem que aproveitar essa gestão profissional associada a essa massa que vai vir junto com a gente para essa tão sonhada reestruturação que o clube precisa passar se quiser voltar a ser um clube vencedor. Fred, Bilula, você tem a galera está participando aí. Se estiver participando, me avisa, fala comigo e vamos colocar a galera participando, botando pergunta aí para o nosso querido Fred Lopes. Vamos lá, então, Calheiros. Vamos lá. Tem a pergunta aqui. Boa noite, Calheiros. Boa noite, Fred. Boa noite, Alex. Tem a pergunta aqui do Raul Martins, está na tela aí. Qual a sua postura sobre os anistiados? A gente teve esse problema dos anistiados. O que você tem a dizer, Fred? Raul, primeiro agradeço aí pela oportunidade de poder responder sobre esse tema, que é um tema extremamente importante. É mais um absurdo, né? Quer dizer, o camarada vai, o clube chama o camarada para voltar a pagar, ele começa a paga mais das 20 parcelas e agora decidem tirar esse sócio da lista de votantes. Então, assim, primeiro, eu sou favorável que se investigue qualquer tipo de irregularidade, mas você pegar e tirar todo mundo, isso é um absurdo. Não está se fazendo uma avaliação. Se houvesse, né, entradas indevidas, olha,
um determinado sócio entrou, mas não tem aqui registro de pagamento, não tem, tudo bem. Isso tem que ser feito. Agora, o cara pagando, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma evidência de nenhum crime, de nenhum descumprimento ao estatuto, eu acho isso um absurdo. Eu lamento que tantos anistiados estejam passando por isso. Ô Fred, e aproveitando essa pergunta, tem mais aí, Bilula? Bilula? Por enquanto não, Calheiros. Segue aí, daqui a pouquinho eu vou separar uma aqui. Tá bom. Aproveitando isso aí também, duas coisas. Você falou sobre o histórico, e aí, do candidato e tal. Aí eu vou agora te dar uma alfinetada aí, Fred. Você teve na gestão do Campelo, você teve na gestão do Roberto Dinamite, e em ambas você acabou saindo, enfim. Primeiro, por que aconteceu isso? Você teve lá, o que aconteceu? E por que você hoje, você entende que como presidente, isso seria diferente e você teria pares que não saíssem? Eu não vou falar que te abandonassem, porque né, as pessoas têm suas razões, mas que, de repente, discordassem de você de alguma situação e saíssem. Eu queria que você explicasse por que disso. Como é que você teve lá o teu histórico, que a coisa não andou e agora você quer vir como presidente? Calheiros, aproveitando, Fred, rapidinho, o Gabriel Martins também mandou uma mensagem sobre isso. Fala, Fred, ao que você atribuiu o estado deplorável do Complexo São Januário enquanto vice de patrimônio do clube, e quais você considera seus maiores acertos e erros, somando suas duas passagens pelo clube? Eu acho que essa pergunta é muito boa em relação ao que o Calheiros falou. Primeiro, dizer para o Gabriel que ele está completamente equivocado. Se eu posso provar, através de imagens, né, acho que o Gabriel não conhecia o Complexo São Januário na época que eu fui vice-presidente. Primeiro, dizer para vocês do Calabouço. Comecei como diretor do Calabouço. Quando, 5 meses depois daquela fatídica eleição, quando Eurico quebrou o salão nobre do Calabouço para que não houvesse eleição. Vocês devem estar lembrados disso. Eu, junto com o Jorge Luiz, que era meu vice-presidente, recuperamos aquele salão. Muitas das coisas que estão ali, doadas do meu bolso e do próprio Jorge Luiz, doadas para o clube. Só no Calabouço, passagens rápidas para responder aqui ao Gabriel e a vocês. O Calabouço foi responsável pela reforma da entrada social, pela reforma da sala DM, pela reforma do salão, pela troca, né, da quadra de vôlei, que era de chão batido pela areia, padrão CBV de competição, que hoje você chega lá, é areia, na época era chão de cimento. A quadra de futsal era de chão batido, fomos nós que colocamos grama sintética. Fizemos, junto com o Eduardo Cassiano, que era meu diretor, a construção da churrasqueira, que lá não tinha. Deixei todo o material doado da piscina, como pisos, azulejos, equipamentos da Albacete, tudo doado para o clube sem nenhum custo. Reformamos toda a parte de reboco, trocamos toda a iluminação da FED. Em São Januário, fiz grandes obras, como a mega loja, fui eu que tirei do papel, 3 vestiários, vestiário da base, vestiário da arbitragem e o vestiário do futebol profissional, que na época saiu no esporte como o vestiário mais moderno da América Latina. Fizemos 2 ginásticas, 2 salas de musculação completamente novas, entre reforma física e até da tecnologia. Fizemos a reforma e a entrega da sala de imprensa, que está lá até hoje. Fizemos a troca do alambrado, que era aquele alambrado de ferro que caiu contra o São Caetano, por aquele alambrado que tem lá hoje de alumínio e vidro. Trocamos o placar eletrônico, que é o que está lá até hoje. Trocamos o gramado, foi o primeiro gramado certificado pela FIFA, uma grama chamada Bermuda. Trocamos, né, botamos a mega loja de pé, essa mega loja que está lá hoje, foi nós que fizemos. Reformamos o colégio, entregamos o refeitório todo novo, reformamos a concentração, né, que os meninos concentravam lá no Vasco, reformamos as marquises, e fizemos a construção dos 34 camarotes mais espaço prêmio, fizemos a reforma de toda a fachada, de todos os muros do quarteirão, né? Aqui até hoje nunca mais ninguém sequer pintou lá o estádio, né? Fizemos a reforma de toda a arquibancada atrás, ali aquela parte de recuperação estrutural. A pintura do estádio nova, que fui eu que levei Quine por 2 anos, 1.800 latas, mais dinheiro para a pintura.
levei a Vedacity, levei Recoma, levei a Albacete, levei Eliane, levei vários parceiros, sem contar as inúmeras dezenas, centenas de doações que eu fiz como vice-patrimônio. Eu recomendo a ele que primeiro avalie, né, essa colocação, porque ele fala que eu deixei de estar decorado. Não, muito pelo contrário. Ele deve estar se referindo, talvez, àqueles 2 últimos anos entre a minha saída e o retorno do Eurico. Isso eu tenho por forte, a gente tem aqui, né? E Fred, e aí por que tanto na gestão de Roberto quanto na gestão de Campelo a coisa não acabou desandando? Vamos lá. A questão do dinamite. Assim, ainda fiz a expansão da Francisco Paredes, aquela última entrada para aumentar o número de catracas, que lá era também defasado, demorava-se muito para entrar. Vamos lá. Na questão do dinamite, eu preciso separar o primeiro mandato do segundo mandato. O dinamite ele foi reeleito no primeiro e segundo mandato com 92% dos votos. A maior votação de um presidente, a maior votação de presidente na história. Então, naquele momento, ninguém ganha com 92% se os sócios não estão satisfeitos. Concorda comigo? Era sinal que a gente vinha de ganhar a Copa do Brasil, a gente vinha de uma reformulação, né, do patrimonial, do qual eu me orgulho muito, com muito êxito, muito pelo contrário, era a grande bandeira do Roberto Dinamite, né, era as reformas que a gente vinha, aquelas intervenções que a gente vinha fazendo no estádio, né? E quando ele passa do primeiro para o segundo mandato, ele começa a se posicionar dizendo para as pessoas o seguinte, não só para mim, para o Mandarino, por exemplo, quando você chega no Mandarino, o Mandarino saiu porque o Roberto queria tirar o Rodrigo Caetano, que naquela época vinha muito bem. A gente vinha ganhando ganhamos a Copa do Brasil, fomos em 2012, quase ganhamos o Campeonato Brasileiro, né? Só não ganhamos porque fomos prejudicados pela arbitragem. Prejudicados, é verdade. Para não dizer outra coisa. Fomos prejudicados pela arbitragem, então a gente era para ganhar o Campeonato Brasileiro. No segundo mandato, não fui só eu, saí eu, Fábio Fernandes, Mandarino, Nelson Rocha e mais o vice-presidente que era do Esporte Olímpicos, agora tem esquecido. Foram acho que 13, sei lá, 10, não, foram 5. Sei lá, 5. Igual a galera. Quer dizer, e você vê que eu estou certo. Olha, por exemplo, por que eu saí do Roberto Dinamite? Por quê? Vou dar um exemplo. Discordar faz parte. Ninguém sai que discorda uma vez ou duas. Agora, tem coisas que são conceituais para mim. Eu não estou lá para o cargo, nem tampouco estou lá para ter algum benefício financeiro. Quando eu vejo posições como o Dinamite tomou, de pegar a categoria de base e entregar para o empresário, quer dizer, da participação para o empresário em troca de um CT Itaguaí, e eu entrego o meu cargo no dia que entreguei aquela obra, que eu sequer podia ver o contrato para saber quais eram as minhas obrigações e quais eram meus deveres, eu sou contra. Eu, particularmente, não era do futebol. Falei, cara, não vou participar de um negócio desse. Como é que eu posso dar 10% de toda a categoria de base para o empresário só porque ele tem um CT em Itaguaí? Se você tem um CT e interessa ao Vasco, faz o contrato de locação, vamos negociar o valor. Tudo bem, mas não se envolve. Qual clube sério faz esse tipo tem esse tipo de relação com o empresário em troca de um aluguel de um CT? Então, a minha saída do Dinamite é pela mudança, não fui eu que abandonei. Ele é que abandonou o projeto, a premissa que o levou a ter 92% da votação no primeiro mandato. Quando ele mudou de postura, eu falei, cara, eu não acredito nisso. E se eu não acredito no que eu estou fazendo, se eu não acredito no que o presidente está fazendo, eu vou ficar lá fazendo o quê? Se eu não acredito. Então, eu prefiro sair. Eu prefiro sair e não ser conivente do que as pessoas. Porque o ser humano é gozado, né? Se você fica, você é conivente. Se você sai, abandonou. Então, entre ser conivente e sair, eu prefiro sair porque eu não concordo com aquilo. Então, essa foi a questão da minha saída do Dinamite. Com relação ao Campelo, o que o Campelo fez de forma muito clara, o Campelo queria, a minha saída nada mais foi do que uma forçação de barra do Campelo interna para que eu saísse do cargo. Né? Fazendo o quê? Foi ele que contratou praticamente todos os executivos, mas até aí tudo bem. O problema é que ele contratou os executivos com o objetivo, né, de comandar sozinho, e mais do que isso, não é o problema do comandar. O problema é como é que você faz uma venda como a do Paulinho, que foi a maior venda
da história do clube, à margem de todo o departamento de futebol. Não é do Fred, todo o departamento de futebol. Ninguém sabia, ninguém tinha informação. Eu sequer sabia, eu, Pelé, todo mundo, sequer sabia o país que o Paulinho seria vendido. A documentação saiu do futebol sem conhecimento de nenhum de nós. Não tinha mais nada na pasta, entendeu? Do atleta. Então, sim, eu acho que o presidente, por isso que eu digo, a fase da eleição, da campanha, ela é muito importante, porque a gente não pode esquecer aquilo que é tratado, aquilo que é prometido, né? As pessoas têm que ter compromisso com aquilo que vendem, ou que vendem no sentido de passar para o torcedor ao longo da campanha. Quando o camarada chega aqui com campanha, ele promete no mundo de fundo, vou trazer o Messi, vou trazer o Cristiano Ronaldo, vou trazer o seguinte, depois traz o Chiquinho da não sei de onde, entendeu? Então as pessoas... Né? E outra coisa, se prega muita transparência, se prega muita, vamos dizer assim, muita coisa durante a eleição, e quando depois que ganha, parece que se esquece tudo que foi falado. E isso, para mim, eu não aceito. Você tem que ter um compromisso com aquilo que você trata. Você tem que ter palavra. Se você não pode cumprir, não trate. Não assuma compromissos dos quais você não pode cumprir. E é dessa forma que a gente tem procurado fazer a campanha, sem enganar o torcedor. Assim, o Campelo, se você pegar o livrinho lá, frente e baixo do livro, me aponta quantos dos projetos verdadeiramente ele botou para fora. Qual era a transparência? Criticava o nepotismo do Eurico, o que ele fez? O filho dele está lá, tocando os contratos do futebol. Foram vários problemas. Então, assim, eu não fico ao longo eu estou só respondendo, porque para responder eu preciso ir na ferida. Mas eu não faço uma campanha voltada em ataques. Eu faço campanha pensando, eu digo sempre assim, menos PPF e mais projetos. A campanha, é verdade. Ela tem que acabar. A gente não pode fazer uma campanha de beligerância, porque depois que a eleição passar, acho que todos têm que estar próximos, pensando que é o clube. E, Fred, a gente tem um exemplo muito claro aqui no próprio país, né, cara, com essa coisa da polarização, e isso, um lado anula o outro e de tal maneira que acaba comprometendo o que é maior nisso tudo, né, que é um interesse maior. Ô, Alex, você tem pergunta, Alex, para o nosso querido Fred? O cara acabou sendo nós mesmo. Pois é, exatamente. Fala, Alex. As duas perguntas que eu vi, a colocação, eu só quero que o Fred falou de trazer Alex Teixeira, né? Uma vontade dele, igual ele falou e colocou. Mas a pergunta minha é voltada ainda no time competitivo. E você entrando, Fred, você pensa em montar um time competitivo gastando dentro da realidade ou fazendo... Pelo que eu vi, você não vai fazer loucuras, mas a torcida clama por isso, cara. A gente precisa de time competitivo. A gente quer entrar para mostrar a nossa camisa, igual você falou ali sobre a Vasco TV e tal. Mas eu temo muito pelo enfraquecimento de alguns torcedores do Vasco. Alex, tem muitos raízes e tem muitos abandonando o barco, que eu já percebi, infelizmente. Concordo, isso é muito perigoso e por isso que a resposta tem que ser a mais imediata possível. Hoje, nós temos estudos que para você disputar título, ter condições, ter elenco competitivo para disputar título brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, aí, obviamente, futebol não é uma ciência exata. O Atlético Paranaense, por exemplo, um exemplo, né, de como investe bem e tem bons resultados. Só que o Atlético tem menos pressão do que tem o Vasco. É verdade. Uma coisa é jogar na arena, tá baixando. Tá botando outra coisa é jogar no Vasco. Em januário, com 20 minutos, se o time não está, a torcida vai... E cada vez vai ser pior, porque a torcida está impaciente, acabou a paciência, ninguém aguenta mais, as pessoas querem resultado. Ninguém quer mais escutar a historinha. As pessoas querem resultado, elas querem mudança. Elas estão dizendo, olha, eu estou me aproximando do clube, eu vou me tornar sócio, eu vou comprar produto oficial, vou abraçar o clube, mas eu quero resultado. Eu quero ver contrapartida da diretoria. Eu não quero escutar a historinha. Eu não quero ficar escutando desculpa o tempo todo. Eles têm que dar uma solução. Então, só para você ter ideia, hoje o Vasco tem, em média, 4 milhões e 200, 4 milhões de custo com o futebol. O Vasco vai precisar elevar esse time para 10 milhões, 11 milhões mês, para ter elenco capaz de disputar time. Se você pegar 6 milhões
Vamos pensar de 4 para 10. Se você pegar 6 milhões, eles vão dar, obviamente tem mais reflexo, 6 vezes 12, 72. Mais encargos sociais, vamos dizer que a gente vai para 100 milhões. A gente está falando de aumentar o investimento em 100 milhões no futebol. Fred, é possível fazer isso em 2021 de imediato? Evidente que em 2021 você não vai conseguir fazer isso de imediato, vai ser progressivo durante os 3 anos. E aí, eu garanto para você que 215 milhões, com esse time competitivo, com essa condição, com marketing estruturado, com a relação com o torcedor bem definida, com transparência, né, entregando para o torcedor, devolvendo para o torcedor. Eu não posso fazer uma ação, botar 185 mil sócios e entregar só o germancano para esse torcedor. Isso é muito pouco. A gestão é mal feita. O torcedor tem que entender que o dinheiro que vai para o plano sócio-torcedor, o ideal é que fosse 100%, mas no primeiro momento, onde vai ser a reestruturação do clube, 50% vai para o pagamento de dívida e 50% vai para a injeção direta de investimentos para melhorar o time de futebol profissional. Porque 215 milhões, com essa torcida consumindo, um time brigando em cima na tabela, vai para 450, 500 milhões. Então, eu pego 100 milhões e invisto no futebol e os outros 200, 150, 200 para equacionar a dívida. Não tem outra forma, não existe mágica. Aí eu vejo o candidato dizer assim, olha, nós vamos trazer aqui um fundo. Um fundo é a mesma coisa que um banco. Eu tenho uma empresa de fundo imobiliário. O que é isso? Eu vou investir e eu vou ter que ser remunerado por esse valor. E em mais, ainda vejo candidato falar em pegar dinheiro fora do Brasil com essa taxa cambial. Isso é loucura, né? O que você tem que fazer é aproveitar o momento que o Brasil está vivendo. Eu não estou aqui fazendo defesa de Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus, tá? Eu estou julgando o fato, tecnicamente, eu julgo o fato. As pessoas têm seus posicionamentos políticos. Isso, para mim, nesse momento, é secundário. O que me importa é o Vasco. O que acontece hoje? É fato. O Vasco, o Brasil, hoje, tem a menor taxa Selic da história, com 2,25. Tá? O Brasil, hoje, nunca teve um cheque especial tão baixo, com menos de 3% ao mês, era 14 e tanto. Né? A taxa de juros vem caindo. Isso, para quem deve, como o Vasco, é um momento único para que a gente renegocie as nossas dívidas, porque qual o grande problema do Vasco? Vocês entenderem. O Vasco tem uma dívida, sobretudo de ordem civil, né? A trabalhista, tem lá o ato trabalhista, que o Vasco paga 2 milhões por mês, fez um acordo na gestão do Campelo, 66 parcelas, salvo engano, de 2 milhões de reais. Essa já vem deduzida do próprio contrato da Globo, ok? Já vai deduzindo também o nosso recebimento. Tem o Profut, que os clubes... Como é que foi feita a negociação do Profut? Quando foi feita lá a negociação do Profut, os valores eram menores. Era aquele efeito escada. Você passa um tempo, depois sobe, passa outro tempo, depois sobe. Para quê? Para, nesse primeiro momento, dar condições aos clubes de reestruturarem. Muitos dos clubes, inclusive o Vasco, não aproveitaram. Ainda que essa dívida esteja negociada, o Vasco tem uma certa dificuldade de manter esses pagamentos em dia, porque eu volto a repetir um grande problema, que é um clube como o Vasco não pode faturar 215 milhões. Isso é ridículo. O Vasco, com todo respeito, não pode faturar menos de bilheteria que o Fluminense, com todo respeito ao co-irmão. Mas não pode. Isso demonstra um erro absurdo, primário, de planejamento. Então, isso, o que precisa ser feito? Tem que ser feito mudança. Nós fizemos a venda do ingresso virtual para o jogo final Libertadores, e eu levei 4 horas para comprar meu ingresso. Por quê? Porque o sistema não estava preparado para o tamanho da torcida do Vasco. Então, primeiro, tem que pensar grande, a mudança de mentalidade do Vasco, sabe? Tem que entrar pessoas que pensem grande, que pensem, que tenham um compromisso com o resultado, que tenham vontade de que sejam vencedores. Tá? Não pode botar lá qualquer um. Você não pode pegar... não, eu não falo só do presidente, não, tá? Estou falando do presidente, estou falando dos seus vice-presidentes, estou falando da sua diretoria. A gente tem que botar... de mentalidade, né, Fred? Mentalidade. O Vasco precisa recuperar a sua imagem. O Vasco precisa... Da mesma forma que eles atacaram nossas crianças, se nós ganharmos, nós vamos atacar as crianças deles. Nós vamos ter que tomar as crianças deles. Da mesma forma que muitos deixaram de ser Vasco
porque virou moda, né? Você torcer para aquele outro time. A gente tem que fazer o contrário. Nós temos que criar, despertar de novo o desejo na criança. E aí eu não estou falando do pai, não. Porque o pai que é Flamengo, Fluminense, Botafogo, qualquer outro clube, por mais que o Vasco esteja bem, ele não vai querer que seu filho volte e seja Vasco. Mas nós temos que fazer uma política muito forte em cima das crianças, né? Com produtos, né, que realmente despertem interesse. Acho que eu defendo, por exemplo, que a camisa material esportivo, ela tem um simbolismo muito forte, né? A gente precisa entregar produtos de alta qualidade, produtos que realmente sejam produtos que despertem desejo. Isso tudo tem que estar junto, cada um trabalhando na sua área, o jurídico na área dele, renegociando o financeiro, futebol trabalhando. Eu defendo a questão do futebol. A gente falou ele está falando sempre aqui de questão de futebol competitivo, e ele tem razão, ele entendeu a lógica, ele sabe que a gente não tem mais 3, 4, 5 anos para ficar esperando para lá que daqui a 5, 6 anos montar, porque a última geração de massa do Vasco é a nossa. Se a gente morrer e a gente não recuperar o prestígio, não recuperar a força, não recuperar a nossa imagem, a nossa torcida vai diminuir e vai virar uma torcida, vai virar 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, e aí a gente vai perder o grande diferencial que a gente tem, que é essa massa torcedora, que ele se dá bem. Vai aqui no interior de Minas, o pessoal de 30 para cima era um patamar de vascaínos, de 30 para baixo é outro. E cada vez vai ficando pior, porque cada vez a história vencedora do Vasco vai ficando mais vai ficando no passado, é verdade. E mais distante. Né? Mais distante. É verdade. Fred Lopes, olha aqui. Nosso tempo, a gente, para ser justo, até passamos aqui um tempinho, passamos 7 minutos, que o papo tá bom, a gente podia ficar aqui falando de Vasco a noite inteira, mas eu sei que você tem compromisso, nosso querido Alex também tem compromisso, ele que é o rei de Minas, o dono de Minas, é esse rapaz aí. Seu moleque. Então, assim, e aí, para ser justo também com todos os que estão vindo aqui, a gente tentar manter mais ou menos o mesmo tempo, eu queria te agradecer demais, agradecer primeiro o Marquinho, nosso querido Marquinhos Vasconcelos, que é teu assessor e é um cara competentíssimo, meu amigo, gente muito boa, que facilitou esse nosso papo. Agradecer muito você, Alex, também, pela participação. Você agradeço. mantém aí a bandeira do Vasco tremulando aí em Minas Gerais, que, pô, Tamo junto. Vasco tem jeito. Eu não sei nem se isso aí, eu não sei nem se isso aí é slogan de alguém, porque mas eu falo o que eu estou sentindo de coração, é do Vasco. Não sei nem se é de slogan de alguém, mas eu acho que o Vasco tem jeito, então obrigado, Alex. Fred, Bilula, obrigado a galera toda que participou. Não choveu perguntas aqui, mas o papo foi, a gente colocou alguma coisa. Fred, obrigado. Eu queria que você deixasse aí um último recado para a galera e boa sorte. E estamos juntos, independentemente de você vencendo ou não. Passaremos lá em São Januário, lá no Calabouço, de repente. Calabouço tem uma história boa lá, que é aquela grande. Isso tudo que você falou é verdade, que eu conheço lá bem, que eu sou o artilheiro do Calabouço, lá, né? Eu meto mais gol do que o Ribamar lá no Calabouço. Apesar que é fácil também. Fred, obrigado, Fred. Deixa aí um recado para a galera. Bom, queria agradecer, né? Passou muito rápido, quando o papo é bom é assim mesmo. Adorei o astral do programa. Agradecer, enfim, as perguntas, a todos que participaram, vocês que me trataram super bem. Dizer que a gente tem muita coisa. Pedir para que sigam as redes sociais do Avante, Facebook, Instagram e Twitter. É muito importante estar sempre colocando conteúdo para fora. Dizer que a gente está preparando realmente um projeto digno da restauração que o clube precisa, e eu acho que é fundamental, né, que a gente tenha uma campanha falando de projetos, e menos CPF, menos ataques pessoais, e mais daquilo que o Vasco precisa, que é projeto. Então, meu abraço a todos vocês aí, desejar um bom final de semana, e, se Deus quiser, muitas vitórias daqui para frente do Vasco. Valeu, Fred. Ô, Alex, eu esqueci de... Cadê? Tô aqui. Alex, dá o teu canal aí, pra galera seguir o teu canal. A galera vascaína aí, seguir a gente lá, o Bancada do Líder Vasco. A gente faz um trabalho todo dia, a gente tem live também. Não recebi nenhum candidato a presidente ainda, Fred. Eu fico meio igual o Alex Calheiro, eu gosto de ficar mais neutro nisso, mas é bacana bater papo. Sempre. Obrigado aí. Mais um papo sobre o Vasco, um papo bom. Valeu, Fred. Obrigado. Valeu, galera do Papo e Bola. Saudações, Clube. Aqui é Vasco. Valeu. Até a próxima. Valeu. Valeu, um abraço.